saudações dos irmãos de Colômbia. Eles me encarregaram que por donde passasse em Brasil entregasse um abraço de comunhão dentro dessa comunhão normal do corpo único de Cristo. Então, recibam um abraço de parte de todos eles. E também de outros lugares aqui do próprio Brasil, no interior de Minas e de São Paulo e de Brasília e região dos lagos, os irmãos enviam saudações para vocês. Vamos estar em uma atitude de oração diante do nosso Senhor. Vamos a invocar o seu nome para que possamos estar em espírito diante do Senhor. Confio que os irmãos vão poder entender o meu portunhol, uma mistura de português com espanhol. Eu sei que vocês têm boa intenção e bom entendimento. Oremos. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua justiça em Cristo, pelo sangue do teu Filho, estamos aqui invocando o teu nome, dependendo, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua longanimidade, da tua justiça fiel, do teu Espírito. Rogamos, Pai, que conforme a tua promessa e fidelidade, teu caráter, passes por acima de nós e obres entre nós. Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, possa nos iluminar, nos possa restringir e dirigir e fortalecer. Cativa-nos para ti. Concede-nos em nossos espíritos seguir sinceramente em pos de ti no Espírito. Fortalece, Senhor, nosso homem interior. Revela-te a nós e revela-nos tua palavra. Abre nossos olhos e nosso entendimento. Ajuda-nos e prepara-nos para esta hora. Confiamos integramente todas as coisas nas tuas preciosas e fiéis mãos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nestes dias tenho tido como um dever falar algumas coisas para os irmãos que tem a ver com a hora que estamos vivendo. Seguramente faz muito tempo temos ouvido falar de assuntos que já estão preparando-se, de coisas que estão acontecendo, e acho que a maioria dos filhos de Deus temos
ese sentimiento de urgencia e de iminência da vinda do Senhor. O principal é manter os olhos no próprio Senhor. Nossa confiança na sua graça, na sua fidelidade, nas suas promessas, na sua palavra, na obra preciosa do seu Filho e do seu Espírito. E ao mesmo tempo Ele, por causa da sua fidelidade, Ele é fiel conosco. Então Ele vai nos preparando, abrindo nossos olhos ao respeito das sinais dos tempos. O Senhor falou que era necessário distinguir, discernir as sinais dos tempos. E muitas coisas respeito destas sinais dos tempos estão já acontecendo entre nós. E precisamos, para poder discernir as sinais dos tempos, precisamos das ferramentas da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que pelo Espírito nos capacita para compreender o tempo no qual estamos, para nos conduzir a pôr nosso coração nas coisas de arriba, onde nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No meu coração está a compartilhar com meus irmãos algumas porções da palavra de Deus que tem a ver com nossos dias atuais. Poderíamos dizer com o ano atual. Poderíamos dizer com o mês atual. Com esta última semana. Com a próxima semana. Então, vamos a ver alguns versos, os que possam me acompanhar nas suas Bíblias. Por isso rogamos, meus irmãos, me prestar esse pedestal, porque vamos estar constantemente vendo na palavra passagens do profeta Daniel, que tem a ver com estes dias, com as notícias desta semana e com algumas outras perto. O Senhor Jesus, quando seus discípulos perguntaram a Ele pelas sinais de quando a sua vinda estaria perto, quando seria a consumação do século, ademais de aquelas coisas que Ele falou respeito do que aconteceria e aconteceu primeiramente no ano 70 e tem que acontecer de novo agora na grande tribulação em Israel e no mundo. E o Senhor respondeu com aquilo que tem sido chamado o pequeno apocalipse sinóptico, aquele discurso que foi registrado em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 17 e 21. Nesses capítulos dos evangelhos sinópticos foram registradas as palavras do Senhor Jesus Cristo ao respeito da sua vinda e das coisas que aconteceriam quando o verão estivesse bem perto. E ele falou de muitas sinais na natureza, falou
sinais políticas, falou de sinais no céu, sinais nas nações, sinais em Israel, sinais na Europa, sinais no clima. E hoje vamos nos deter em uma sinal especial muito significativa, que era uma das que se falavam dela muito, mas ninguém estava esperando tão rápido. Então, vamos a ir lá para Mateus capítulo 24 e ver o apelo do Senhor a Daniel de maneira especial. No verso 3 estão as três partes da pergunta dos discípulos. Quando sucederão estas coisas que ele falou acerca do templo, de Israel, de Jerusalém? Que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? E ele falou alguns assuntos que era necessário que acontecessem antes, que seriam princípio de dores, que não seriam a mesma vinda, mas que tinham que acontecer, como guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, perseguição dos cristãos, pregação do Evangelho ao redor do mundo. E ele começa a responder desde o verso 4. E no verso 4, ele fala destas coisas e continua falando todo o capítulo 24 e o capítulo 25 e outras coisas que não foram lembradas por Mateus, foram lembradas por Marcos ou por Lucas. E quando você lê aquela situação de os ângulos dos demais sinópticos, você percebe tudo o que o Senhor Jesus ensinou naquela ocasião. Hoje vamos nos deter numa dessas señais, principalmente. E aquela que ele começa a falar no verso 15. Mateus 24, 15. Não vou ler tudo, senão vou sublinhar a parte principal da mensagem, a carga da mensagem, da minha responsabilidade com Deus, com vocês hoje. Disse o Senhor a seus discípulos, a Pedro, a Tiago, a João e a Andrés, que segundo Marcos foram os que perguntaram. Digo isto porque ele está falando à igreja, não está falando aos judeus, está falando aos apóstolos, a quienes disse que tudo que ele ensinasse, eles ensinassem em todas as nações, que fossem a todo mundo, pregassem o Evangelho a toda criatura. Mandou que tudo que ele ensinou, eles ensinassem em todas as nações. Portanto, o que vamos ler aqui não é algo exclusivo dos judeus, porque se há judeus, e se há gentios, e se há igreja, esses três povos existem na terra, mas não há três evangelhos. Há um só e mesmo evangelho para judeus, para crentes da igreja, para gentios. Ninguém se salva com outro evangelho. Paulo diz em Gálatas que não há outro evangelho, há um só evangelho. As pessoas, por ser judeas, não se salvam por ser judeus. O Senhor falou e disse a eles: se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morireis. Assim que o evangelho para os judeus é que tem que crer, receber ao Senhor Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias. Como qualquer gentil tem que ser salvos, os judeus também. Todos somos salvos somente se recebimos pela fé
a nosso Senhor Jesus. Somos perdoados na base do seu sangue e regenerados pelo seu Espírito. Dessa maneira nascem de novo os judeus, os escitas, os bárbaros, os homens, as mulheres, os ricos, os pobres, os cultos, os incultos. Não há diferença de raça, de nacionalidade. Não há para Deus mais essas coisas. Tudo isso terminou na cruz de Cristo. E agora, pelo sangue, o sangue nos limpa, o Espírito nos regenera. E assim temos entrada por um mesmo Espírito, num só corpo, num só rebanho, com um só pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é o mesmo para todos. E ele vinha falando à igreja, vinha falando para todos através dos seus discípulos. E disse no verso 15: quando, pois, virdes. Note que aqui a palavra pois, a palavra quando, são palavras de ligação de contexto. Aqui você não entra em outro auditório, não entra em outro tema, você continua no mesmo tema, o mesmo auditório, o mesmo discurso, em continuidade. Por isso fala a palavra pois, por isso depois fala então, quando, pois. Todas essas frases são frases de ligação de contexto. E o Senhor fala a seus discípulos e diz: quando, pois, virdes. Muitos têm sido ensinados que não veriam, mas o Senhor disse que a igreja, pelo menos os que ficassem no final, veriam. Veriam que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Jesus faz uma alusão às profecias de Daniel, do profeta Daniel, e diz que lemos Daniel e entendamos Daniel. Temos que ler e temos que entender Daniel para poder discernir as coisas do fim. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte, por favor leiam na sua Bíblia comigo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Já na primeira Tessalonicenses, em cada capítulo fez menção da segunda vinda de Cristo. Cada capítulo de primeira Tessalonicenses fala da vinda de Cristo. Está mencionada a vinda de Cristo em cada capítulo. E alguns irmãos então pensaram que já estava tão pronta a vinda de Cristo, já estava aí o dia do Senhor, então já não queriam mais trabalhar, já queriam só se entretener com as comidas dos irmãos, iam visitar os irmãos, comer lá, mas ele falou que aquele que não quer trabalhar, então tampouco vai comer. Porque às vezes nós vamos nos extremos da iminência, o Senhor está tão perto que não vou mais trabalhar. Ao outro extremo, o Senhor tarda em vir, então eu vou comer, beber, brigar com meus irmãos. São dois extremos. Qualquer pequena guerra, o Senhor já está aí. Não, ainda não é o fim. É necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porque também haverá isto, aquilo, e quando virdes isto, e quando virdes a figueira, e quando virdes todas estas sinais nos céus, sabeis que o verão está perto. Então o Senhor faz um equilíbrio
nos dois extremos de interpretação da vigilância, da iminência da vinda do Senhor. Alguns querem ir muito rápido e outros pensam que vem muito longe. E por isso tanto o Senhor como Paulo e o João fazem aclarações. Mas uma coisa que o Senhor quer que nós tenhamos em conta são as profecias de Daniel, porque ele falou: quando virdes aquilo que falou o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. Então temos que ler Daniel. Hoje não temos o tempo de ler tudo Daniel, mas vamos ler algumas passagens que têm a ver com a semana passada, com o dia de hoje mesmo, hoje 29 de novembro, com passado amanhã, dia 1º de dezembro, com o próximo ano, desde o início do ano. Vamos ver. Então aqui diz Tessalonicenses 2, capítulo 2, porque Paulo teve que completar o ensino da primeira para evitar interpretações erradas. E no capítulo 2 diz: irmãos, no que diz respeito à parousia, vinda a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa episinagogue, reunião no alto com Ele, nós, ou seja, os apóstolos, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, os apóstolos, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, nem o irmão Odino, nem Watchmani, nem Dom Julan, nem Robert, nem Scofield, ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto, que é isto? O dia do Senhor, a vinda do Senhor, nossa reunião no alto com o Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Você vê, Paulo está falando com o trasfondo de Daniel, estas palavras acerca do iníquo que se assenta no templo de Deus, são as palavras de Daniel no capítulo 11, no capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 7. Ele está falando disto. Paulo ensinava acerca das profecias de Daniel ao povo. E agora Paulo está lembrando aqueles ensinos exegéticos que ele fazia com a igreja em Tessalônica, para que eles tenham presente esses ensinos. Se lembrem, não se lembram de aquilo, porque ele tem que escrever assim. Às vezes eu vou escrever algum irmão, alguma coisa por internet, por exemplo, e tenho que falar algumas frases para que ele entenda, mas os espiões não entendam. Você me compreende? Vamos almoçar
no lar da sogra de nosso amigo de Verde. Isso nós vamos entender, mas os espiões não entendem. Quando Paulo escreveu esta carta circulava no Império Romano. E Paulo conhecia a profecia do Império Romano, e do Império Grego, e do Império Persa, e do Império da Babilônia, porque Daniel falava que cada um deles teria sua própria ocasião. Depois que Babilônia cumprisse seu tempo, então seria tirado do meio e viria a Pérsia. E depois de que Pérsia cumprisse seu tempo na sua ocasião própria, porque cada um tem sua própria ocasião, então ele seria tirado do meio e viria a Grécia. Enquanto Grécia estivesse na sua própria ocasião, estaria detendo aquele que viria depois da Grécia, que era Roma. Porque Paulo sabia que primeiro se levantaria aquele leão com asas, que era Babilônia, que era a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor. E depois aqueles braços de prata, que era aquele urso dos persas e medos. Depois era aquele ventre e muslos de bronze, que era aquele leopardo da Grécia. E depois viria Roma. Mas Paulo sabia também que depois da ocasião própria do Império Romano sairiam 10 chifres àquela besta de Roma, e entre eles surgiria um chifre pequeno que se engrandeceria depois. Mas isso não aconteceria até que não passasse o tempo de Roma. Como não acontecerá o de Grécia até não passar o de Pérsia. Não acontecerá o de Pérsia até não acontecer o de Babilônia. Porque Deus mostrou a ordem dos tempos. Então Paulo tinha em mente Daniel. E Jesus nos fala que nós também tenhamos em conta Daniel, que leamos Daniel e entendamos Daniel. E ele está falando com a linguagem de Daniel, que ele explicava, e eles se lembram. Mas como está em Roma, ele não pode falar abertamente: Roma vai cair, ainda que ele sabe que vai cair, que tem que surgir 10 chifres, e depois tem que surgir aquele homem de perdição, aquela besta, aquele anticristo. Mas os cristãos primitivos sabiam que depois de Roma viria no final o anticristo. Por isso nosso irmão Tertuliano de Cartago, da igreja primitiva, nos tempos das perseguições, os imperadores romanos perseguiam a igreja, mas ainda assim oravam pelos imperadores. E Tertuliano, quando escreveu sua defesa num livro chamado O Apologético, ele dizia que era injusto tratar aos crentes como se fossem inimigos do imperador, porque os cristãos oravam pelas autoridades e oravam pela vida do imperador, porque os cristãos sabiam que quando o imperador, o Império Romano terminasse, viria o anticristo. Então eles preferiam que continuasse o imperador de Roma. Isso era o que a igreja sabia. E aqui diz, verso 5 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: não vos lembrai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Quais coisas? As coisas da profecia de Daniel, a ordem dos impérios até o tempo do fim. E agora sabeis, a igreja que havia ouvido Paulo explicando Daniel sabia, o com minúscula, o Espírito Santo não se pode escrever com minúscula, o que o detém, o Espírito Santo, não se escreve com minúscula. O anticristo é detido porque está na ocasião própria de Roma, para que ele, o anticristo, esse homem de perdição,
seja revelado somente em ocasião própria, na sua hora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda, está esperando. Tem que chegar na sua própria ocasião. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que era o Império Romano, que estava em pé. Não era a hora do anticristo, era a hora de Roma. Ainda passariam muitos séculos com a hora de Roma. E então, quando já passe Roma, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus anulará. Aqui diz matará, é uma tradução errada. A palavra no grego é anelei, porque o anticristo e o falso profeta vão descer vivos no lago de fogo, vivos. Aqui a palavra não é matará, a palavra é anulará. Anelei. Não tem nada a ver com thanatos, com morte, sino com anular. Assim como Datã, Coreia, Virã, que se rebelaram contra Moisés, desceram vivos ao Seol, muito mais o anticristo e o falso profeta descerão vivos à Geena. Esta tradução aqui não é a palavra exata. Podem ir no grego e ver que é o verbo anelei, de anular. Com o sopro da sua boca e destruirá pela epifania da sua parousia, manifestação de sua vinda. Aqui no mesmo verso aparece epifania e parousia como sendo a mesma coisa, porque às vezes alguns dizem que parousia é uma coisa e epifania é outra coisa, mas aqui diz a epifania da sua parousia, a manifestação da sua vinda. Então, amados, Paulo, como Jesus tinha falado, estava lendo e entendendo Daniel. Então nós vamos ler também Daniel hoje. Não tudo, vocês podem depois estudar bem se desejarem, mas alguns versos que têm a ver com nossos próprios dias. Então vamos no capítulo 2, onde aparece aquele sonho de Nabucodonosor, onde Deus lhe mostrou que seria depois do reino dele, até o próprio fim, até a chegada do reino do Altíssimo e dos seus santos. E lhe mostrou a ordem dos impérios que se aconteceriam: a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e muslos de bronze, 2 pernas de ferro e 2 pés de ferro misturado com barro. Então, como Nabucodonosor esqueceu o sonho, para que Deus mostrasse que a interpretação de Daniel era verdadeira, mostrou também que tinha sonhado aquele homem. Só Deus pode saber que sonhou uma pessoa que esqueceu seu sonho. Quem vai saber quais são os sonhos que milhões de pessoas na Terra estão tendo? Só Deus. Mas isso fez Deus. Mostrou que tinha sonhado e qual era o significado. Então, aí depois daquela estátua tem características agora de nosso tempo. A parte nossa tem a ver com os pés da estátua. Vocês lembram que disse aí, vamos ler a última parte, 33, capítulo 2, verso 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Foi aí que a pedra não cortada de mão, que se refere a Cristo, golpeou a imagem da história humana
nos seus próprios pés e derrubou toda a história humana, e aquela pedra cresceu como um monte, que é o reino do Senhor. Então, vem a interpretação e disse que aquela cabeça de ouro era o Império Babilônico, era o próprio Nabucodonosor. Depois deles vieram os persas, depois vieram os gregos e depois vieram os romanos. Ou seja, aquelas duas pernas eram o Império Romano. E por que duas pernas de ferro? Porque o Império Romano se dividiu em uma parte oriental e uma parte ocidental. Vocês têm que ter muito cuidado neste ponto. Nós, como moramos no Ocidente, somos mais inclinados a ter em conta a história da parte ocidental, da parte latina, da parte da Europa ocidental. Mas nos esquecemos que o Império Romano também teve sua parte oriental. O que hoje é Turquia era a província da Ásia Menor do Império Romano. E logo Síria dependia da Turquia. E Turquia do Império Romano. E o próprio Israel dependia da Síria. E por isso Pôncio Pilato era um governador romano que estava lá em Israel. Ou seja que o Império Romano abrangia partes na Europa e partes na Ásia Menor. E por isso aquela besta do capítulo 13 tinha corpo de leopardo, que tem a ver com Grécia, mas também tinha pés de urso, que tem a ver com Pérsia, não só com Grécia. Tinha boca de leão, que tem a ver com Babilônia. Ou seja que a última besta é uma mistura de Oriente e de Ocidente. Hoje, os políticos da Europa e da Liga Árabe que estão juntos chamam isso de Eurábia, que é a União Europeia junto com a Liga Árabe. Uma escritora egípcia de nome Bat-Geor escreveu um livro chamado Eurábia, mostrando as ligações da União Europeia com a Liga Árabe. Porque os islâmicos que têm junto religião, política e negócios, não fazem negócios sem política, nem política sem religião. Nós vamos vender petróleo, dizem eles, mas vocês têm que nos apoiar contra Israel a favor da Palestina. E senão não vamos dar petróleo para vocês. Isso é o que acontece. Então, o que foi o Império Romano teve uma perna ocidental e uma perna oriental. Hoje temos que estar de olho aberto a ver o que acontece com Turquia, se entra ou não na União Europeia. Eu mesmo vi, não me contaram, eu vi em Israel, políticos de Israel pedindo incorporar Israel na União Europeia. Olha, qualquer coisa que aconteça na União Europeia e em Israel, temos que estar de olho aberto. Amém, irmãos? Então, depois de que fala dessas duas pernas, você sabe, aquele Império Romano pagão, quando vieram os bárbaros, foi continuado pelo chamado de Sacro Império Romano, através de Carlomagno, e depois foi chamado de Sacro Império Romano Germânico, porque aquele trono dos Césares passou para os Kaisers, e Kaiser é a mesma coisa que César, só que em alemão, porque agora era romano germânico. Aqueles imperadores foram se continuando até 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914.
E a parte oriental da Turquia estava o Império Otomano, que era a parte oriental, porque Constantino se mudou de Roma para Bizâncio, mudou o nome para Constantinopla, que hoje é Istambul, e daí continuou o Império Romano, que continuou com os califas do Império Otomano, que é a continuidade da perna de ferro oriental, que também terminou igualmente que a outra perna em 1918. Foi o último califa e o último imperador. Com Bismarck se acabaram os imperadores, com o último califa se acabou a perna oriental e a outra perna. Agora, no século XX, que é o século passado, entrou o tempo dos pés, dos dois pés daquela estátua, misturando ferro com barro. Então diz a Escritura assim, vamos ver aqui, versículo 40. O quarto reino, aquele de Roma, de ferro, das duas pernas, que falamos até aqui, que chegou até o século XX, será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Será esse um reino dividido. Aqui primeiro o Espírito Santo começa a falar de maneira simples, assim como ele sempre faz. Primeiro dá uma visão panorâmica, um esqueleto fundamental, e depois começa a pendurar mais detalhes aqui, acima dos ossos, vai colocando músculos, e os músculos depois vai colocando nervos, depois vai colocando pele, unhas, pelos, etc. Assim é a profecia. Primeiro faz o esqueleto e depois acrescenta detalhes. Aqui, Daniel capítulo 2 é o primeiro esqueleto. E no tempo de nossas vidas, que estamos vendo o século XX começando o XXI, estamos na era dos pés da estátua. E aqui fala o que era o Império Romano, virou Europa, com várias nações, algumas fortes, como ferro, outras frágeis. Você olha para a Europa, tem Alemanha forte, tem França forte, Inglaterra forte, mas também tem Luxemburgo, tem Mônaco, tem Bélgica, Holanda, tem alguns de ferro, outros que são de barro. Mas a palavra diz que é um reino, porque todos esses pedaços vão estar de acordo, e já não posso falar vão estar. Quando lia isto, 2 semanas atrás, eu podia dizer vão estar, mas agora já não. A partir de 19 de novembro, já tenho que dizer, já decidiram entregar seu reino a um presidente permanente da União Europeia. Até aqui, a comunidade europeia, que foi preparada pelo Vaticano através dos jesuítas, principalmente Joseph Ratzinger, não Ratzinger, o Papa, sino Ratzinger, eles prepararam a comunidade europeia, o Vaticano, através do Tratado de Roma. E aí criaram aquela plataforma para que surgisse no final, ou seja, a semana passada, quem se sentasse a governar a Europa.
E por enquanto eles faziam uma circulação de países para presidir. 6 meses presidia a França, 6 meses presidia a Suécia, 6 meses presidia a Croácia, ou a Alemanha, ou algum outro dos países. Mas no Tratado de Maastricht, eles já decidiram estar juntos, a mesma moeda, aquela visa Schengen mais segura. E no Tratado de Lisboa, estabeleceram máximo o ano 2009 para pôr em vigência o governo permanente da Europa. Já não uma rotativa, semestral, não. Um governante que vai a ser a encarnação do Império Romano revivido, que recebe o poder para mandar na Europa, que começa como um chifre pequeno e vai se engrandecer e vai pretender sentar-se no templo de Deus. Mas não começa assim, começa com paz, segurança, como vamos ler, caladamente, com intrigas, com pouca gente, até vai virando mais robusto, vai crescendo e começa depois a perseguir os santos e a Israel, e começa a usar do ocultismo para ter poder e governar já não somente sobre a Europa, sino sobre o mundo inteiro. E isso já começou, amados irmãos, já começou. O dia do homem, porque desde 1999, que se pega o contrário, é 666 aprovado, se estabeleceu que o dia 19 de novembro seria o dia do homem. E justamente agora, hoje é 29, faz 10 dias, hoje, 10 dias atrás, o dia do homem, as elites dos Bilderberg, onde estão as monarquias e outros magnates milionários, donos de multinacionais e da banca e de muitas outras coisas que governam o mundo, entregaram seu poder a um homem, Hermann von Rompuy, que significa o Senhor do homem do caminho largo, aquele que leva a perdição. E já ele vai tomar posse o 1º de janeiro e o 1º de dezembro, 2 dias daqui, passado amanhã, aquele Tratado de Lisboa que estabelece o trono dele, começa a regir passado amanhã. E quem se vai sentar já foi eleito, já sabemos quem que é e que fala. E eu mesmo ouvi o que falou. E ele diz assim: o ano 2009 será lembrado na história como o primeiro ano do governo mundial. Já começou. Já começou. Já foi eleito, não pelo povo, porque a Bíblia não diz que era o povo que iba a dar o poder a ele, senão os chifres, as elites, as gentes de acima. E aqui diz um reino dividido, assim fala no capítulo 2, um reino dividido. Então a parte da Europa, no início da descrição da Bíblia, é essa. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Escute, dividido, várias partes, mas um. Não só um e não é só dividido. São duas realidades misturadas. Divididos, mas unidos. Unidos ainda que divididos. Contudo,
haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino, não os reinos, o reino formado por aliança de todos, Europa, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Assim está a Europa, misturado por meio de casamento das casas reais, porque o que era o Império Romano depois ficou nas mãos de certas monarquias, porque chegaram os bárbaros, principalmente 10 grupos de bárbaros, invadiram o Império Romano e se misturaram com os que estavam aí e continuaram fazendo parte, porque os bárbaros não tinham interesse em derrubar Roma, sino em se misturar com ela. E esses 10 grupos são os hunos, os otomanos, os normandos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os burgúndios, os suevos e os vândalos. E eles deram o novo rostro das nacionalidades da Europa, e daí surgiu a colonização pelo mundo, e chegaram ao Brasil os que lá eram suevos com os íberos, os lusitanos, e agora aqui se fala português da Europa, em Colômbia se fala espanhol da Espanha, e na África se fala francês da França, o inglês da Inglaterra, e na Namíbia se fala alemão da Alemanha, e até na Indonésia se fala holandês, que é o Flamingo, que fala Herman von Rompuy, que também fala francês, inglês e outros idiomas. E na base dessa distribuição atual das culturas, a cumbre da terra que se celebrou em Brasil, 1992, em Rio de Janeiro, e George Bush pai se hospedou lá em São Conrado, naquele edifício preto redondo. Aí circulou o projeto da Constituição do planeta Terra, dividindo a Terra precisamente em 10 regiões para o governo mundial. E essas regiões baseadas na situação homogênea das colônias, que vem das monarquias da Europa. Hoje a União Europeia tem 27 países, mas somente tem 10 monarquias. E essas monarquias estão unidas no grupo Bilderberger, muito afim com os Illuminati, com os maçons, com a Comissão Trilateral, com o Council Foreign Relations, CFR, que trabalham abertamente para estabelecer um governo mundial. Enquanto nós estamos vendo o partido, eles estão avançando o governo mundial. Quando nós vamos ao shopping, eles estão preparando chip, nanochip, para incluir nas vacinas nas pessoas. E isso não é do futuro, isso é do presente. Do presente. O próximo ano, desde o primeiro dia, já existirá Europa com seu governante permanente. Aquilo que mostrou Daniel 2, Daniel 7, viu com mais detalhes. Então vamos passar em Daniel 7. E aí, nesse capítulo, aparecem aqueles impérios que o mundo chama civilizações,
mas que Deus chama de animais, de bestas, porque civilização é a trindade formada na igreja. Isso é civilização. Como tu, Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Isso é civilização. Outras coisas é barbaridade, bestialidade. Deus chama esses impérios de animais, de bestas. Então, no capítulo 7, depois que descreve aqueles animais, chega na quarta besta, que é Roma, e diz assim no capítulo 7, verso 7, 7, Daniel 7. Depois disto, ou seja, depois de Babilônia, que era aquele leão, da Pérsia, que era aquele urso, da Grécia, que era aquele leopardo, chegou o Império Romano, que é esta besta de ferro. Eu continuava olhando nas visões da noite, e esse aqui o quarto, não disse civilização, sino animal. E isso que eu sou italiano, segundo meu pai. Animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os peixes que sovejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Dessas 4 bestas, a última, no final, tinha 10 chifres. Como depois das 2 pernas do sonho de Nabucodonosor, apareciam os 2 pés com 10 dedos. Agora, Roma tinha 10 chifres. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, irmão, você observa os chifres, como fez Daniel? Você lê e entende Daniel? Você está seguindo as notícias do que está acontecendo na Europa? Ou está vendo outro partido de futebol, de Flamengo contra a Liga Universitária? E por isso, não estamos observando, não estou em contra do futebol, e menos no Brasil, vou sair morto. Mas você me entende o que quero dizer? Tanta coisa nos distraindo. Mas Daniel estava de olho nas sinais dos tempos. Olha o que aconteceu no verso 8. Leia com cuidado. Estando eu a observar os chifres, ou seja, quando as coisas estavam como hoje, eis que entre eles subiu outro pequeno. Entre os chifres do que a Europa, subiu um outro pequeno. No início era pequeno. No início, dizem outras profecias, que não tinha força própria. Diz que veio caladamente, com intrigas, e com pouca gente conseguiu o reino, e foi conseguindo ser apoiado, e foi sendo robusto, e foi crescendo, mas não começou grande, não. Começou pequeno. Até hoje as pessoas estão falando, mas ninguém conhece esse político que deram o título de presidente da Europa. Quem que é? Nunca tínhamos ouvido falar dele. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu de baixo para cima, subiu
outro pequeno. Sabe como se chama? Herman Van Rompuy. Esse é o seu nome. É a profecia cumprida diante de nossos olhos nestes dias, agora.